Paola Carosella, descrevendo o atual estado da economia na Argentina, disse: Horrível, horrível, horroroso, me faz mal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A eterna jurada da versão brasileira do famoso MasterChef, reality show voltado para a área da gastronomia, é uma figura bastante conhecida em terras tupiniquins, tanto pelo seu papel de megera na referida competição, quanto por seus posicionamentos políticos. Enquanto jurada do MasterChef entre 2014 e 2020, Paola Florência Carosella, cozinheira de origem argentina, contando atualmente com 51 anos, conseguiu se tornar um dos rostos mais conhecidos da gastronomia brasileira. Hoje, embora não participe mais do programa da Band, a cozinheira tem o seu próprio canal no YouTube. Porém, de forma geral, toda essa fama, ao que parece, gabaritou Paola Carosella para falar sobre temas que vão muito além da culinária, por exemplo, a política. A cozinheira e empresária vive há mais de 20 anos aqui no Brasil, tendo inclusive se naturalizado brasileira. Já o seu posicionamento esquerdista é mais do que evidente para todos os que conhecem, pelo menos, uma parte de suas falas e publicações a respeito da política. Pense que, por exemplo, ela não apenas declarou publicamente seu apoio ao Lula nas eleições de 2022, como ela ainda chamou os eleitores do Bolsonaro de burros e escrotos. Ela, inclusive, se queixa com frequência das pessoas que vivem lhe mandando voltar para a Argentina, onde as políticas esquerdistas que ela defende já foram implementadas. Em uma entrevista recente, Paola falou a respeito de sua última visita a Buenos Aires, o seu antigo lar, a capital da pátria, a Argentina. Nas palavras da renomada cozinheira, aquela foi uma experiência horrível. Depois dessa viagem, ela afirmou que deseja absolutamente nunca mais voltar para lá. Ainda nessa mesma entrevista, Paola Carosella, parecendo desconhecer os motivos que levaram a Argentina ao atual caos econômico, contou algo que soou mais como uma fanfic. A chefe de cozinha afirmou que teve uma conversa política com um taxista na capital da Argentina. Supostamente, ela discutia com o motorista a respeito da taxação de grandes fortunas, que, como o futebol e o clima, são os assuntos preferidos nas corridas de táxi, sem dúvidas. Paola, pertencendo à elite econômica deste país, é obviamente favorável a tais medidas. Já o pobre trabalhador declarou ser contra essa taxação. Nas palavras da cozinheira, aquele motorista tinha inclinações à direita. E é bem provável que a situação tenha sido assim mesmo. Nós, brasileiros, sabemos bem como esse tipo de coisa funciona. A elite é realmente mais esquerdista que o povão, que os meros mortais. Seguindo com o relato da Paola. Em determinado momento, com o avançar da discussão, o taxista teria enfim lhe perguntado: mas também, se você achava que as coisas tinham que ser melhores aqui, por que você foi embora? Viu só, Paola Carosella? Não é só aqui no Brasil que você ouve esse tipo de coisa. Talvez você devesse repensar um pouco mais as suas convicções políticas. De qualquer forma, como bem sabemos e como podemos inferir a partir dessa recente entrevista, a renomada cozinheira e jurada de programas de TV representa muito bem a típica hipocrisia da esquerda brasileira. Paola viu seu país ser destruído por conta de políticas socialistas desastrosas. Contudo, ainda assim, ela defende a continuação dessas políticas aqui no Brasil. Resta-nos apenas perguntar: quando este barco tupiniquim afundar, em qual outro país ela vai se refugiar? Esse fenômeno, porém, não se restringe apenas aos famosos e aos membros do setor da culinária brasileira. De fato, muitas pessoas realmente não conseguem perceber a correlação entre medidas esquerdistas e a destruição econômica de um país. Hoje, olhando em retrospecto, não resta nenhuma dúvida para qualquer pessoa que tenha um pensamento crítico e reflita conforme os fatos. O problema da Argentina se deve exclusivamente às péssimas políticas econômicas adotadas por sucessivos governos ao longo de décadas. Ou, em outras palavras, a culpa da crise na Argentina é do socialismo. Contudo, muitos são incapazes de chegar a essa conclusão com base em fatos e em raciocínio lógico. Porém, será que essa falta de percepção econômica também se aplica a uma mulher como Paola Carosella, uma empreendedora que batalhou duro para chegar aonde chegou? E bem, se no meio do caminho ela passou ou não a perna nos sócios, isso é a justiça brasileira quem vai determinar. Era de se esperar que ela compreendesse muito bem questões econômicas básicas e também o quanto o
Estado é capaz de prejudicar a vida dos empreendedores, aqueles que realmente geram valor para a sociedade. Contudo, pode ser que o caso da famosa cozinheira também sirva para explicar outro fenômeno típico da esquerda brasileira. A verdade é que a defesa de pautas esquerdistas por parte da elite aristocrática brasileira, em muitos casos, não passa de pura hipocrisia. Eles obviamente sabem onde essa história toda vai dar, porque o que não faltam são exemplos históricos demonstrando o quanto o socialismo é deletério para uma sociedade. Ainda assim, essa gentalha insiste em defender essas pautas. O motivo por trás desse comportamento provavelmente é uma mistura de culpa pela riqueza acumulada ao longo de uma vida, ou então herdada, com aquela vontade cretina de sair bem na foto. Afinal de contas, faz bem para a publicidade parecer se importar com as pessoas mais pobres. Paola Carosella, de fato, pode ser mesmo uma grande cozinheira. Isso, contudo, não faz com que suas opiniões econômicas tenham qualquer tipo de relevância, muito menos verossimilhança. Se ela defende tais pautas por conta de um desconhecimento de aspectos econômicos básicos, ou simplesmente para se manter alinhada com a hipocrisia típica da esquerda brasileira, eu não sei dizer. Fica a critério de cada um determinar. O que não deixa dúvidas, contudo, é que se existe ainda algum verniz de legitimidade em relação a governos esquerdistas, isso se deve a gente como Paola. Essas pessoas não têm o menor pudor em virar as costas para a realidade para fazer ecoar um discurso ensaiado e muito mentiroso. O que alimenta ainda mais a hipocrisia dessas pessoas é o fato de todas elas terem progredido na vida justamente por conta do capitalismo que elas mesmas combatem. Ou seja, elas querem tirar das pessoas pobres a chance de chegar no mesmo patamar dessa elite socialista limpinha. A cozinheira afirmou na citada entrevista que o argentino está completamente desmantelado, sem uma identidade. Faltou a ela, contudo, reconhecer o que realmente levou o país a esse cenário caótico. Por mais que ela critique os eleitores do Bolsonaro, chamando-os de escrotos e coisas do tipo, a verdade é que é justamente o posicionamento político oposto ao do capitão que destruiu a Argentina. Ela não precisa morrer de amores por políticos de direita. Contudo, ela deveria, pelo menos, reconhecer que o caminho que os seus políticos favoritos seguiram não é o mais correto do ponto de vista econômico. Obviamente, existe ainda outro fator envolvido na tendência de pessoas como Paola Carosella de defender pautas esquerdistas e governos dessa vertente ideológica. Trata-se da dependência ideológica e até patológica que essas pessoas têm para com o Estado. Para elas, quanto maior for o papai Estado, melhor. Talvez essa seja uma tendência psicológica quase freudiana, uma necessidade de ter um pai intangível capaz de resolver todos os problemas da humanidade. É claro que o Estado é incapaz de entregar essas condições para pessoas tão crédulas como a patota da elite esquerdista. Porém, todo o prejuízo causado por medidas intervencionistas promovidas por governos de esquerda recai sobre toda a população de forma indiscriminada. Como último grande ato de sua citada entrevista, Paola Carosella afirmou que a primeira vez em que ela votou para presidente no Brasil foi justamente nas eleições de 2022. Portanto, é desnecessário dizer quem ela ajudou a eleger. Também é desnecessário dizer em quem ela teria votado nas recentes eleições se ainda fosse uma cidadã argentina. A verdade é que, ainda que a renomada cozinheira não seja capaz de perceber, a defesa que ela faz de pautas esquerdistas serve apenas para prejudicar o país que lhe deu fama e fortuna. Paola fez questão de deixar claro para quem iria o seu apoio político nas últimas eleições brasileiras. Portanto, se você acha que o Brasil está uma bosta com o Lula no poder, pode agradecer a ex-jurada do MasterChef por essa tragédia. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like ou compartilhe em suas redes sociais. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!